E pessoal, mostrar um pouquinho dos livros que eu comprei aqui, ó. Esse aqui, Sapiens, um clássico, e A Jornada da Humanidade. Eu tô lendo esse livro aqui, A Carta de Bezos, que é um livro muito bom, fala sobre empresa, riscos e tudo mais. Mas, enfim, temos muitos outros livros aí. Um dia eu mostro os livros da biblioteca. Enfim, mostro todos os livros para vocês, sei que vocês gostam. E é isso. Vamos trocar uma ideia aqui. E aí, pessoal, vim aqui compartilhar um pouco com vocês sobre o meu sumiço, né? O meu sumiço das redes sociais aí. Sumi um pouco do Instagram, do YouTube, sumi um pouco de rede social, mas foi por um motivo bem bacana, assim, a gente está crescendo, a For Traffic está crescendo, graças a Deus. No Fire a gente fez muito contato, então a gente basicamente fez algumas contratações e estamos ajustando processos, a gente está mudando bastante coisa aqui na empresa. Além disso, existe uma nova empresa e também tem a minha gravação do For Traffic Academy, que é um curso de tráfego e estratégia que a gente vai trazer e vai capacitar as pessoas para poder trabalhar com a gente. Em breve também eu vou compartilhar tudo isso com o mercado. Mas o que eu vim falar aqui é basicamente sobre a volta aí para o YouTube. Eu sempre quis aí manter a consistência no YouTube. É um pouco difícil, mas eu acho que nesse formato aqui vai ficar bem legal, que é um formato onde eu vou mostrar um pouco dos bastidores, vou mostrar um pouco do dia a dia e também um pouco sobre as viagens, os eventos, mostrar um pouquinho aqui, compartilhar com vocês um pouco sobre o que eu vivo aí no marketing digital. E começando aí pelo mês passado, né, que eu fui convidado para poder palestrar em 2 masterminds no Blash e no Mastermind do Vinasco. Os dois são hispanohablantes e eu fui fazer 2 palestras aí em espanhol e foi bem bacana poder compartilhar isso com a galera. Esse é o tipo de coisa que eu não imaginei que fosse acontecer tão rápido. Eu imaginei que, sei lá, eu faria uma palestra em espanhol depois de falar espanhol durante 2 anos. Mas não foi isso que aconteceu. Eu acabei sendo chamado um pouquinho antes. Foi muito maneiro, assim, porque eu pude compartilhar um pouco do que a gente faz aqui no Brasil. Falei um pouco sobre o webinário híbrido, que é a estratégia que a gente criou aqui na empresa. E também falei um pouco sobre um funil de e-book. A gente tem um funil de 4 e-books que a gente faz com uma especialista. E tem um outro funil de lançamentos que também teve muito sucesso. Então eu falei um pouco sobre os fundamentos ali, sobre audiência, estratégia de produto, e também contei um pouquinho para eles como que a gente toca aí todas essas estratégias aqui no Brasil, não só no Brasil, né, mas agora no mundo todo, até porque a nossa aceleradora aí, a For Traffic, metade dos clientes agora são de outro país. Então hoje em dia, no nosso dia a dia, a gente tem falado muito espanhol, e palestrar em espanhol foi uma parada muito louca, muito diferente, assim, porque basicamente eu fui convidado lá pelo pessoal. A gente fala espanhol no dia a dia, mas nada que, sabe, eu nunca imaginei palestrando assim para 70 pessoas. Tudo bem que eu domino o assunto, mas basicamente é algo que, enfim, não tinha passado pela minha cabeça que fosse tão rápido. E eu fui para o Mastermind do Antônio. Então, o Antônio eu conheci lá na Espanha, a gente trocou alguma ideia assim sobre marketing, sobre tráfego e tudo mais, e ele convidou para poder fazer essa palestra antes do Fire. E lá nessa palestra eu encontrei com o Vinasco, que é um player muito grande lá de fora e que, enfim, ele já tocou diversos lançamentos gigantes lá fora e que ele convidou para poder fazer uma palestra também no Mastermind dele. Foi muito prazeroso poder compartilhar essa informação assim, do nosso mercado, não só a informação, mas essa expertise. Acaba que a gente tem uma maneira de masterizar todas as estratégias que é muito diferente. A gente acaba conseguindo criar esse jeitinho brasileiro, os hacks e as outras coisas para o bem. Então a gente consegue ter algumas saídas, consegue pensar em coisas, consegue ser muito criativo e consegue fazer as coisas de maneira bem profissional. E as pessoas lá admiram muito o nosso trabalho, eles são muito abertos, assim, respeitam muito o nosso trabalho. Então isso foi bem bacana, assim, foi uma energia muito boa. Então eu senti esse compromisso de troca muito grande, tanto que eu compartilhei, dei bastante conteúdo para eles, dei e-book, na verdade dei materiais que a gente utiliza aqui no Brasil, scripts, enfim, muita coisa. E que foi legal, assim, porque foi recíproco, sabe? Foi uma energia bem bacana, assim. Todo mundo foi muito paciente, escutando, assim, uma pessoa que está se esforçando para poder falar a língua deles. E enxergaram assim com muito carinho, não imaginei que fosse tão legal. Inclusive, obrigado Angel que me ajudou muito aí
durante esse processo. Ele me ajudou aí tanto com os convites quanto com o espanhol. Então eu fui conhecendo ali, falando ali, conheci muita gente bacana e, cara, foi muito legal, assim. Espero poder ter essa oportunidade de compartilhar isso em mais países e falar com mais pessoas. E o próximo desafio vai ser em inglês, fazer uma palestra em inglês, quem sabe aí, ó. Me convidem. Então, o que eu vou fazer por aqui agora é compartilhar um pouquinho dos bastidores, vou mostrar um pouco para vocês sobre o que acontece aí nos eventos, o que acontece na minha vida, assim, com marketing digital e como que são aí as coisas das viagens e tudo mais, um pouco até dos bastidores aí das consultorias, do dia a dia, das reuniões, e esse quadro aqui é basicamente para poder mostrar um pouco sobre os bastidores de tudo. Esse lançamento para vocês, eu acredito que vai ser muito determinante em termos de métricas, porque quando a gente olhou os últimos 2 lançamentos, a gente teve ali algumas provocações e muita coisa vai ser confirmada nesse próximo lançamento. Mas eu vou compartilhar com você, a gente montou um documento com algumas informações. Como que a gente começou analisando? Eu gosto de fazer essa análise geral, fazendo um comparativo com os últimos lançamentos para eu poder conseguir entender o que vocês fizeram de lá até aqui. Então o que a gente ficou pensando cara, qual que é a janela de conversão da audiência de vocês? E aí entra aquele trabalho, né? Você pegar a data que os leads se inscreveram e quando saiu cada conversão, quando que saiu, em que momento que eles se inscreveram, como que saiu o volume de vendas por dia, se vieram realmente da distribuição de conteúdo ou não. Então isso daqui é algo que, sabe, eu acho que precisa de um refinamento. E aí foi uma das coisas que a gente constatou e que através do Dash não estava muito claro, entendeu? Não que isso tenha que cair direto para o gestor de tráfego, não acho que isso tem que cair direto para o gestor de tráfego, mas eu acho que isso cai numa conversa estratégica entre o gestor de tráfego, estrategista e copy. Porque quando a gente tem as informações de avatar, o copy vai saber mais dizer sobre isso. Quando a gente tem o estrategista, ele consegue ligar todos os pontos ali, tanto de estratégia quanto de copy e tráfego. E quando você tem o gestor de tráfego, ele também tem que saber ligar esses pontos e olhar e falar, cara, o ângulo X está funcionando melhor que o ângulo Y. Isso é uma coisa do tipo, não adianta você botar um caminhão de dinheiro de distribuição se você não sabe o que converte, entendeu? E essa é a questão do tipo, cara, vocês saíram de um investimento lá, fizeram 256% de investimento a mais. Beleza, mas se vocês não sabem, não entende assim de fato a essência do avatar e não consegue ter essa congruência em comunicação, pode ser que eles cheguem no lançamento com nível de consciência baixo, pode ser que eles cheguem no lançamento e não estão prontos para comprar, pode ser que e assim, é muito investimento, vocês trouxeram um volume absurdo de leads e vocês precisavam ter uma comunicação muito forte ali para poder, de fato, vai ter gente de tudo que é tipo, vai ter gente que vai ser menos qualificada, vai ter gente que, sabe, vai ter de tudo. Então, essa foi um pouco da provocação que a gente trouxe, mas mais como reflexão. Então aqui eu estou revisando um pouco aqui das aulas da For Traffic Academy, tá aqui, ó, hierarquia entre públicos e, enfim, tem vários conteúdos, tá bem bacana. Aqui tem algumas coisas também sobre públicos frios e quentes e tudo mais. Isso aqui é uma aula específica de tráfego, mas a ideia é fazer aulas não só de tráfego, mas também de estratégia, ter aulas ali, enfim, para poder formar você como profissional. Esse aí vai ser um empenho aí de alguns meses para poder construir tudo isso e também deixar mais essa contribuição aí para o mercado. Então, se você tem interesse, depois só falar aqui embaixo, então manda uma mensagem aí que vai ser um prazer ter você lá dentro. Quando a gente olha pro lançamento em si, cara, foi um lançamento que vocês mudaram bastante coisa, entendeu? E fizeram aí um investimento robusto. E, cara, assim, eu já fiz muitos investimentos robustos, já saí de, sei lá, 500 mil para 1,5 milhão e, cara, eu sei que dá muito impacto em custo por lead, dá muito impacto em audiência, as pesquisas mudam bastante. Então, assim, se a distribuição foi feita de maneira bem parecida com o do último lançamento, numa escala maior, pode ser que você consiga atrair um público que seja muito mais congruente com o público que veio no passado. Mas mesmo assim, é um lançamento diferente por causa da escala, entendeu? Aí, por exemplo, conversão de públicos frios e quentes. Isso daqui parece balela, cara. Mas assim, essa informação visual, ela é maravilhosa, entendeu? Por quê? Porque você consegue saber de fato
sabe, em proporção mesmo. Parece besteira, mas assim, você compara com outro lançamento. Então, o frio converte mais nesse lançamento. Então, esse lançamento é 87% de captação de frio, 94% de conversão de leads frios. Então tá quase que na proporção ali, entendeu? No próximo lançamento, por que eu vou investir mais em público quente? Não, pô, vou investir em público frio. Tem escala, então se a escala tá no frio, soca tráfego frio. Aí o que a gente precisa investigar? Eu pego os lançamentos, os leads quentes e entendo qual foi a data do cadastro desses leads quentes. Se eles vieram de outros lançamentos ou se eles vieram, enfim, de uma distribuição de conteúdo ou de outro lugar, entendeu? Mas esse lançamento específico não faz sentido ter distribuição de conteúdo, ou a gente bota bem pouco em distribuição de conteúdo, entendeu? Porque de fato a gente consegue ter uma conversão de lead frio muito boa. Então assim, esse é um vídeo bem básico, é um vídeo só de volta, né? É um vídeo que eu vim contar para vocês que eu tenho essa vontade de compartilhar aqui tudo e eu vou mostrar as coisas lá no meu Instagram, vou mostrar um pouco também em outros lugares, assim, vou mostrar as minhas viagens. Eu tenho uma viagem marcada para Bahia. Na Bahia vai ser interessante porque eu vou encontrar com dois empresários que eu admiro muito e que a gente acabou se encontrando nesses eventos também, e eles me convidaram para poder conhecer lá a estrutura deles. Na segunda-feira eu tenho uma mentoria onde eu vou encontrar com o Marcelo. O Marcelo é um grande empresário, um grande amigo, então eu gosto muito de visitar a empresa da galera, eu gosto muito de trocar essa ideia, tanto de marketing, quanto de negócios, quanto diversas outras coisas. É sempre bom estar em movimento, e acho que estar em movimento acaba sendo a chave para muita coisa, acaba sendo a chave para a gente conseguir alcançar grandes objetivos. E é isso, a ideia aqui é compartilhar um pouco com vocês toda essa jornada, compartilhar um pouco desses dias, compartilhar um pouco sobre tudo isso, lógico, né, dentro do tempo, né, dentro do que a gente conseguir, mas vai ser bem bacana isso, estou bem feliz. Além de tudo, eu gosto muito de câmera. Para quem não sabe, eu iniciei assim, eu fiz publicidade, iniciei no caminho do digital tirando foto, e depois eu fui aprender as coisas de vídeo, Photoshop, tudo mais, tanto que essa questão de ser multidisciplinar foi muito por conta do audiovisual. Essa questão de dominar assim essas habilidades foi muito do início da jornada, né? Foi basicamente no início trabalhando com fotografia, e no meio do caminho eu fui aprendendo muita coisa de copy, fui aprendendo muita coisa de tráfego, e esse profissional multidisciplinar acaba surgindo aí, concatenando com várias outras áreas, e isso é bem bacana, assim, é uma coisa até que eu estimulo todo mundo a fazer, né, de não ficar fechado somente na sua área, mas conseguir olhar as outras áreas, porque você consegue elevar o nível. Então é isso, pessoal, espero poder compartilhar aqui com vocês, espero que vocês gostem aí um pouco dessa jornada, e enfim, esse daqui é uma série, é um episódio aí de bastidor para poder compartilhar com vocês um pouquinho do que tem acontecido, e também para que vocês tirem aí um pouco de conhecimento de tudo isso que eu tenho vivido, beleza? Não esquece de se inscrever aqui embaixo e não esquece de dar um like aí no vídeo. E é isso, pessoal, obrigado aí por ter assistido o vídeo até o final.